Bom dia, crianças. A atividade de hoje é na gramática, página 156 até a 159. Vou pedir para vocês colocarem na 155, que é para vocês entenderem o conteúdo, tá bom? E vocês vão fazer a atividade também no livro, na página 111 e 112. Mas antes, vamos trabalhar um pouquinho na gramática, que é a página 155. Terminações verbais. Os verbos são terminados em 3 conjugações. E isso, gente, é muito importante a gente saber. Por quê? Porque de acordo com as terminações, a gente vai entender como conjugar o verbo. Os verbos de primeira conjugação são todos os verbos terminados em ar. Logo, todos os verbos terminados em ar, o finalzinho da conjugação vai ser igual para todos, tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Então, as terminações, elas ajudam a gente compreender como conjugar o verbo, porque todos terminados em ar são com o mesmo final na hora da conjugação. Todos terminados em er e terminados em ir também, cada um de acordo com a sua conjugação. Então, primeira conjugação, terminados em a. Segunda conjugação, terminados em er. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Vocês vão entender melhor o que estou falando agora, tá bom? Agora a gente vai ver a conjugação de verbos terminados em ar. Presente, passado e futuro. O verbo vai ser cantar. Cantar no presente. Eu canto. Observe aqui em negrito a letra O. É para mostrar, para evidenciar que todos os verbos terminados em ar no presente, eu vai ficar com esse final aqui. Por exemplo, se fosse brincar, eu brinco. Termina com O. Tu cantas. Se fosse o verbo brincar, seria tu brincas. Observe, o final ficaria igual. Ele, ela ou você canta. Nós cantamos. Se fosse o verbo brincar, ficaria nós brincamos. Vós cantais, eles, elas ou vocês cantam. Agora no passado. Eu cantei. Observem esse final, ei. No verbo brincar, por exemplo, ficaria eu brinquei. Observe que o final é igual. Porque todos os verbos terminados em ar vai ter esse final na hora da conjugação, entendeu? Vocês vão botar o início do verbo e o final vai ficar sempre igual a todos os verbos de terminação ar, entenderam? Vamos para o passado. Eu cantei, tu cantaste, ele, ela ou você cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles, elas, vocês cantaram. Agora o futuro. Eu cantarei. Termina com arei. Se fosse brincar, dançar, seria eu brincarei, eu dançarei. A terminação igual. Tu cantarás, ela, você cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles, elas ou vocês cantarão. Agora, a conjugação de verbos terminados em er. Todos os verbos de terminação er vai ser conjugado dessa mesma forma, com esse mesmo final. O que vai diferenciar é o início, porque o verbo, no caso, seria outra palavra. Veja abaixo a conjugação do verbo vender nos tempos presente, passado e futuro. Poderia ser o verbo comer, eu vou fazer a comparação. No presente, do verbo vender, eu vendo, tu vendes, ele, ela, você vende, nós vendemos, vós vendeis, eles, elas, vocês vendem. Se fosse o verbo comer, eu como, tu
comes, observe o final igual. Ele, ela, você come, termina com E. Nós comemos, vós comeis, eles, elas ou vocês comem. Observaram aí? O final, o que está em negrito, vai ser igual para todos os verbos terminados em er no presente aqui que a gente acabou de falar. Passado e futuro também, esse final é igual para qualquer verbo terminado em er. Passado. Eu vendi, tu vendeste, ele, ela, você vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles, elas ou vocês venderam. Se fosse o verbo comer, eu comi, tu comeste, ele, ela, você comeu, nós comemos, vós comestes, e eles e elas e vocês comeram. Futuro. Eu venderei, tu venderás, ele, ela, você venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles, elas ou vocês venderão. Verbo comer. Eu comerei, tu comerás, ele comerá. Nós comeremos, vós comereis, eles, elas ou vocês comerão. Por que é importante saber disso? Na hora de fazer atividade, por exemplo, vai estar lá assim, ó, conjugue o verbo brincar. Aí vocês vão lá na página 155, na conjugação do verbo cantar e vão fazer a transformação, que é pegar o início do brincar com o final do cantar, que a conjugação está lá na página, entenderam? Então, serve para vocês fazerem as atividades e também utilizar isso para sempre, né? Verbos terminados em ir. Veja abaixo a conjugação do verbo partir nos tempos presente, passado e futuro. Partir no presente. Eu parto, tu partes, ele, ela, você parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Passado. Eu parti, tu partiste, ele ou ela, você partiu, nós partimos, vós partistes, eles, elas e vocês partiram. Eu partirei, tu partirás, ele, ela ou você partirá, nós partiremos, vós partireis, eles, elas ou vocês partirão. Então, todos os verbos terminados em ir vai ter esse final na hora da conjugação, tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Agora chegou aquela hora que eu falei com vocês, de vocês irem consultar a página para saber como conjugar os verbos aí. Questão 1. Complete corretamente. Pintar no presente. Eu pinto o desenho. Ela pinta o desenho. Nós pintamos o desenho. Vós pintais o desenho. Vocês pintam o desenho. Lá na página 157, na questão 1, letra A, é para conjugar o verbo pintar. Só que ele não está utilizando todos esses pronomes aqui, não. Só usa o eu, o ele, o nós, o vós e o vocês. Então, vocês vão conjugar o pintar, então a terminação vai ser a mesma. Se é presente, então, eu pinto, ele, ela ou você pinta, nós pintamos, vós pintais, eles, elas ou vocês pintam. O que eu quero dizer? Se tiver dúvida de como conjugar qualquer verbo daquela página, vocês vão aqui na página 155 ou na 156, porque temos as terminações a na 155, terminações er e ir na 156, para tirar dúvida na hora de fazer a atividade, tá bom? Aí, letra B, verbo beber no passado. Então, o beber no passado, ela bebeu, tu bebeste. Por quê? Vocês vão lá na conjugação dos verbos terminados em er e vão fazer a comparação no passado. Começa com bebe, igual, e o final fica igual como está aqui no outro verbo, entendeu? Na outra conjugação do outro verbo terminado em er, que tem que ser igual. C, abrir. Vão lá para a terminação dos verbos terminados em ir, para a conjugação dos verbos terminados em ir, para fazer a comparação. Eu abri,
Elas abriram, ele abriu. E assim vocês vão fazer essa comparação e vai ajudar vocês a responder essa atividade, indo para a página das conjugações, tá bom? Página 158, questão 2. Complete as frases com o verbo aprender no tempo passado. Veja o exemplo. Aqui nessa atividade é a mesma coisa que conjugar o verbo aprender. Quando eu falo conjugar, é fazer daquela forma lá da página 155 e 156. Como o verbo é aprender, vocês vão lá nas terminações er e vocês vão conjugar esse verbo aprender, porém no passado. Ontem ele aprendeu a lição. Ontem nós aprendemos a lição. Ontem ela, ontem eles, ontem você. Questão 3, leia. A chuva derrubou as pontes, a chuva transbordou os rios, a chuva molhou os transeuntes, a chuva encharcou as praças. Arnaldo Antunes. Letra A. Complete. O texto mostra o que já aconteceu por causa da chuva. Portanto, os verbos estão no, ele quer saber, já que já aconteceu, está no presente, no passado ou no futuro. B. Como ficariam esses verbos se a chuva ocorresse todos os dias, ou seja, no presente? Então, vocês vão colocar esses verbos no presente. Derrubou no presente vai ficar derruba. Transbordou no presente, transborda. Então, vocês vão colocar derruba, vírgula, transborda, esse também, mas no presente, tá bom? Letra C. Como ficariam esses verbos se a chuva ainda fosse ocorrer no futuro? Vocês vão botar esses mesmos verbos no futuro. Derrubará, vírgula, transbordará, tan, 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 tan. 4. Relacione corretamente cada frase ao número correspondente. 1, presente, 2, passado, 3, futuro. Letra A, vendi o carro, ou seja, já aconteceu. Vocês vão colocar número 1, 2 ou 3. B, beberemos o refrigerante, ainda vamos beber. Vocês vão colocar qual o número dos 3. C, elas receberão uma carta. D, eu como o bolo. E, ele vendeu o barco. F, vocês correm pela praça. Página 159, questão 5. Complete as frases com os verbos indicados nos parênteses, no tempo passado. Então, esses verbos aqui vão ser conjugados aqui no passado. Vocês vão lá na página 155 e 156, que tem as terminações e as conjugações desses verbos. Por quê? Lembra que eu falei, sendo a terminação igual, a conjugação é a mesma. Então, todos os verbos terminados em ir vão ter a mesma conjugação. Todos terminados em A vão ter a mesma conjugação, todos terminados em E, a mesma coisa. Aqui é o verbo repartir. Ontem, porque é passado, ela repartiu os bombons. Aqui já é o verbo saltar. Ontem você saltou o buraco. Aqui já é o verbo estudar. Ontem eles estudaram bastante. Então, tem que prestar atenção, porque vocês vão conjugar o verbo que está entre parênteses. Dessa forma aí, tá bom? Questão 6. Complete a cruzadinha escrevendo os verbos de acordo com as ações praticadas pelas pessoas. No número 1, o menino está colorindo o desenho. Então, qual é a ação? Colorir. Aqui vocês vão escrever colorir. 2, a menina está jogando. Qual é a ação? Jogar. 3, tremer. 4, dançar. 5, roer. 6, dormir. Vamos ao livro. Página 111. Momento literário. Aqui temos um trechinho que explica um pouco sobre a vida de Clarice Lispector. Vocês vão ler e entender um pouco sobre essa escritora. Aprendendo um pouco mais. 1. Circule somente as palavras em que o X tem som de CH. Então, tem várias palavras aqui com X, mas tem só algumas em que o X tem som de CH. Precisa vocês lerem a palavra para saber qual que vão circular. Não é para circular o X, é para circular a palavra. Por exemplo, baixo, o som
é de CH. Vocês vão circular a palavra baixo. E qualquer outra que tenha som de CH. 2. Copie somente as palavras em que o X tem som de Z. Mesma coisa aqui. Tem várias palavras, mas algumas têm o som de Z. Exame. Aí vocês vão copiar. Exame. Próximo. Não tem som de Z, então não copia. Tem a linha, mas não copia. Entenderam? 3. Separe em sílabas apenas as palavras em que o X tem som de S. Explicar. O X tem som de S. Aí vocês vão separar aqui, ó. Explicar. Enxada tem? Não. Então, vocês não vão separar. Então, vocês só vão separar as sílabas das palavras em que o X tem som de S. Caligrafia. Escreva as palavras excursão e próximo. Então, só escrever mesmo. Normal com a letrinha de vocês. Excursão aqui, próximo aqui. Página 112, sinônimos. Vocês já estudaram sobre sinônimos, que são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado, tá bom? Atividades, questão 1. Pinte da mesma cor os quadros com palavras sinônimas. Por exemplo, longe e distante são palavras sinônimas. Então, vocês vão, por exemplo, pintar na cor verde, longe, distante é a mesma coisa, cor verde. Ouvir e escutar são palavras sinônimas, não é isso? Por exemplo, vocês escolhem um amarelo, aí pinta ouvir de amarelo, escutar de amarelo. Então, as palavras sinônimas vocês vão pintar da mesma cor. 2. Reescreva as frases trocando as palavras destacadas por sinônimos. Letra A. Carolina é uma garota linda. Carolina é uma garota, a mesma coisa de linda, linda, só que com outra palavra. B. As meninas estão contentes. As meninas estão... Outra palavra que seja a mesma coisa de contente, com o mesmo significado. Essa produção textual também não precisa fazer, que seria um trabalho feito em sala, tá bom? Beijos e até amanhã.